Será que as receitas industrializadas, os preparos, né, os produtos industrializados são realmente saudáveis? Você já leu o rótulo de um pão sem glúten do supermercado? Você já leu? Tem mais de 20 ingredientes. Alguns, não tô falando todos, tá? Alguns têm mais de 20 ingredientes. Tem aromatizante, tem conservante. Será que eles realmente são saudáveis? São ricos em gorduras, farinhas brancas e açúcares. Porque alguém, né, com tanta mistura ali, o sabor fica diferente. Então tem que aumentar o açúcar, tem que aumentar a farinha branca, tem que aumentar a gordura para poder melhorar o sabor desse produto. Então a maioria deles não é saudável. A maioria não é saudável. E o que a gente faz em casa? Que a gente controla os tipos de farinhas, os tipos de ingredientes que a gente coloca na massa. Que a gente coloca um psyllium, uma farinha de trigo sarraceno, uma farinha de grão de bico, que é extremamente rica em proteínas e fibras. Se você coloca 100 gramas de farinha de grão de bico numa receita de pão, só com ela você já tem cerca de 16 gramas de proteínas na massa. Isso é sensacional. É muita proteína, é muita fibra. Eu tenho síndrome do intestino irritável. E eu não posso consumir produtos que contenham, né, muitas fibras, que contenham farinhas que fermentem, tipo farinha de grão de bico, farinha de feijão branco. Então, quando eu coloco, por exemplo, o psyllium na massa e eu agrego a essa massa farinha de arroz integral, farinha de trigo sarraceno, eu tenho desconforto. Por quê? Porque tem muita fibra na massa. É muita nutrição. Então a gente precisa controlar isso. Eu preciso controlar essa quantidade de fibras que eu adiciono para eu poder comer mais vezes no dia um pedaço de bolo, um pedaço de pão, porque senão vai me fazer mal de tanta fibra que tem. Entende como a gente controla isso e torna uma receita muito mais saudável quando a gente faz em casa? Quando a gente escolhe o ingrediente que a gente usa, quando a gente escolhe a marca que a gente usa, porque a marca, a qualidade do ingrediente altera o resultado final, é só vantagem. E por mais que você ache que não tenha dom para fazer isso, por mais que você ache que você não goste de cozinhar, eu te desafio a começar. Mas a começar do jeito certo. Não é pegando qualquer receita na internet e replicando em casa porque a chance é de dar errado. Pega uma receita minha. Quer um pão? Faz o pão de batata doce. Quer um bolo? Faz o bolo de chocolate. Testa e veja o resultado. Eu te desafio a fazer. Por quê? Porque você vai ver um resultado perfeito. E aí você não vai encarar o cozinhar como algo ruim. Tem alunas minhas que elas falam, e para mim isso também é uma verdade. Cozinhar para mim é uma terapia. Eu relaxo quando eu vou para a cozinha. Quando eu vou fazer um pão, quando eu vou fazer um bolo sem glúten. É uma terapia para muitas pessoas. Não é dom para fazer receita sem glúten perfeita, não tem que ter dom. Eu não tinha dom. Não sabia nem fazer bolo com farinha de trigo. Imagina se eu tinha dom. Eu não sabia fazer receita nenhuma quando eu comecei. Mas por que eu consegui ter esses resultados que eu tenho hoje? Porque eu fui atrás de aprender, porque para mim aquilo era uma necessidade, eu precisava aprender, porque eu não ia me contentar em comer um pão seco, um bolo que esfarelava inteiro, porque era o que eu sabia fazer. Porque eu não desisti. Porque eu aprendi o jeito certo de fazer e sempre em busca de melhorar os preparos. É assim que a gente alcança resultados perfeitos. É assim que a gente tem paixão ou desenvolve amor pela cozinha. É fazendo do jeito certo, obtendo resultados que nos satisfaçam, que nos motivem. E se a gente só erra, também é desmotivante, né? Então, se você começa do jeito errado, pegando receita qualquer, sem conhecer nada sobre a receita, a chance é de errar. E aí você desiste de fazer.
ou, né, para aí por um tempo, depois volta. Mas se continuar fazendo do jeito errado, nunca vai ter um resultado perfeito e vai se motivar para continuar melhorando. Então o segredo é esse, aprender do jeito certo e não desistir. Porque o resultado vem. Se você fizer o que tem que ser feito, o resultado vem. Eu sou a prova disso. Eu não tinha dom nenhum, mas eu aprendi técnica. Foi a técnica que me permitiu ser capaz de fazer os meus preparos perfeitos e, melhor ainda, me permitiu ensinar isso. Ajudar vocês a terem resultados perfeitos. Isso é sensacional. Mas vocês não podem desistir.